Graças a paz, amados irmãos e irmãs da Igreja Metodista em Cidade Líder. Gostaria de compartilhar com os irmãos nesta manhã de domingo a lição de número 12 da nossa revista Escola Dominical dos Adultos. E ela traz como tema a falta de diálogo mata. E o texto que ele nos leva à reflexão se encontra lá no livro de 2 Samuel, capítulo 14, de 21 a 24. Esse é um tema importante para nós discutirmos, né? Ontem foi o Dia das Famílias e esse texto ele vem retratar aí a questão dos relacionamentos familiares. E todos nós temos problemas de relacionamento na nossa família, né? Isso é uma coisa natural, onde tem o convívio do ser humano, existem conflitos e esses conflitos precisam ser resolvidos. Então, o texto nós vamos verificar que muitas vezes a omissão no tratamento desses conflitos pode gerar consequências muito sérias, não é? E quando essas consequências elas aparecem, isso demonstra uma derrota no relacionamento familiar. E para que não é, nós tenhamos aí uma relação familiar vitoriosa, é muito importante que haja o quê? O investimento das pessoas no relacionamento. Então, nós investirmos no relacionamento é a fórmula do sucesso para que nós tenhamos aí um relacionamento familiar saudável e vitorioso. Então, irmãos, o texto, eu não sei se os irmãos conhecem o texto, mas ele relata um conflito familiar na família de Davi. E pela omissão na resolução desse conflito, o texto ele relata lá que houve uma violência sexual, essa violência, né, entre os irmãos, essa violência gerou um homicídio, esse homicídio gerou uma perseguição por parte do pai ao filho, houve posteriormente um retorno do filho ao convívio do pai, mas sem eles se relacionarem, um ignorava o outro, e disso gerou conspiração, gerou desrespeito, até que novamente, né, ocorreu a morte de um outro filho. Então vejam que a falta de resolução, a falta de solução desse conflito gerou consequências extremamente graves. E na lição anterior nós vimos que na família também de Abrão e de Ló havia um conflito, mas esse conflito foi resolvido pelo diálogo e entenderam ali pela separação, divisão, mas o relacionamento ele houve mantido. Já nessa história aqui que o texto nos remete, então nós verificamos aí que não há o tratamento desses conflitos e isso gerou consequências extremamente graves. Então, o que chama a atenção, depois os irmãos podem voltar ao texto e ler com mais calma. Primeiro, o não acolhimento de Tamar, que era a filha de Davi. Ele não a acolheu no momento em que ela foi fragilizada, foi violentada, não houve esse acolhimento por parte do pai. Não houve um diálogo entre os filhos. A opção da violência, ela ao invés do diálogo, não é? Então o Absalão ele opta pela violência para resolver o conflito ao invés do diálogo. Após todos esses acontecimentos, não houve uma aproximação, não é? Então o texto relata que Davi ele aceita o retorno de Absalão para o reino, mas que ele não olhasse para a sua face. Então quer dizer, só ficaram no mesmo local, mas totalmente distantes e não resolveram essa questão. E em relação disso, ao invés de solucionar o problema, não, houve mais desrespeito, houve intriga, houve conspiração, até que se consumou aí a morte novamente de um outro filho de Davi, que foi Absalão. Então, irmãos, nós verificamos que nós como família, não é? Para que nós tenhamos aí uma vida infeliz, o princípio de tudo é a falta do diálogo. Quando numa família existe a falta do diálogo, a falta do relacionamento,
esse é o primeiro passo para que um sentimento de infelicidade ele seja difundido, ele passe a aflorar dentro de uma família. E para que isso não aconteça, irmãos, alguns cuidados nós devemos adotar, nós devemos observar, devemos implementar na nossa família, nos relacionamentos existentes dentro de toda a família. Primeiro, um princípio que é muito importante, irmãos. Fale sempre, ou fale do que lhe ofendeu sem ofender. É muito comum quando existem desgastes, existem conflitos na família, que nós vamos tentar resolver uma situação, nós passamos a ofender a outra pessoa, o nosso interlocutor, ao falar daquilo que nos ofendeu. Então, procure sempre observar isso. Quando tiver um conflito com alguém, com algum familiar seu, fale daquilo que lhe ofende. Olha, isso me machuca, isso me magoa, isso eu não gosto, esse posicionamento, eu tenho essa visão, mas procure mostrar aquilo que lhe magoa, ao invés de magoar alguém ou de ofender alguém. Uma segunda observação, irmãos, que nos conflitos nós temos que observar. Fale sempre no momento certo. O momento mais acalorado ali do conflito, às vezes não é o momento ideal. É necessário nós termos a sensibilidade de perceber o momento certo, onde nós possamos tratar desses desgastes, né? E em que haja realmente uma aceitação e não uma inflamação do relacionamento que já está mais acalorado. A terceira questão, irmãos, saiba escutar. Nós gostamos muito de falar, mas muitas vezes nós não gostamos de escutar. Então, o diálogo, ele não é simplesmente você despejar uma série de coisas, aquilo que te desagrada, aquilo que você entende como correto, aquilo que você quer. Não é só você falar, mas tenha também a sabedoria de saber ouvir. Então, ouvir o seu interlocutor, ouvir outros pontos de vista, ouvir a opinião das outras pessoas. Isso é um diálogo. E através dessa transição entre falar e ouvir é que nós podemos realmente chegar a um consenso. Quarta observação, irmãos, nós devemos sempre implementar um quarto requisito que é muito importante para nós tratarmos dentro da nossa família. Reconheça o seu erro e peça perdão. O reconhecimento do erro e o pedido de perdão, irmãos, ele não é um ato de covardia, mas é sim um ato de coragem. De nós reconhecermos as nossas falhas, de nós reconhecermos os nossos erros e pedirmos perdão. Sempre que há um conflito e que você vai tratar, vai discutir esse conflito com outra pessoa, a tendência é sempre que a outra pessoa já venha armada e ela já venha preparada para retrucar, para rebater, para contra-argumentar tudo aquilo que você está colocando. E quando você adota um posicionamento de reconhecimento da falha, de pedido de perdão, automaticamente você desarma o seu interlocutor, que com certeza ele estaria ali preparado para rebater todos os seus questionamentos, todos os seus pontos. E com essa postura de reconhecer o seu erro, um pedido de perdão, isso uma forma que ele permite, na maioria das vezes, que haja um consenso e que o conflito realmente seja resolvido. Uma outra postura que nós devemos adotar, irmãos, nos relacionamentos familiares da nossa família, é construir a paz. Então, a nossa postura deve ser sempre direcionada para a solução do conflito, para o estabelecimento da paz, não para gerar mais conflitos, gerar guerras, né? Então, a própria palavra de Deus fala: não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Então, se todos dentro da família, né, da sua família, adotarem esse princípio, não é? de não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, de querer sempre buscar a paz, são todos princípios que nos ajudam a estabelecermos os nossos conflitos familiares. E uma outra questão, irmãos,
orar sem cessar. Quando nós oramos para a resolução dos nossos conflitos, automaticamente nós estamos dizendo a Deus que nós somos incapazes de resolver os nossos conflitos, que necessitamos do direcionamento, da ação do Senhor para a condução na resolução dos conflitos, seja ele com a nossa esposa, o seu marido, os seus filhos, entre os irmãos. Então é o ponto de partida, nós levarmos ao altar do Senhor os nossos conflitos, as nossas necessidades, para que Ele realmente possa demonstrar ou direcionar a cada um de nós a solução para aquele determinado conflito. E um detalhe que é importante, irmãos, nós estabelecermos é o seguinte: nós não podemos esperar o surgimento de um conflito para buscarmos o diálogo, para buscarmos o relacionamento. Então, se na sua família, se entre os seus, não é, você se relaciona, não existe o hábito do diálogo, de você conversar entre coisas agradáveis, entre coisas simples, entre coisas rotineiras, é muito mais difícil, quando surge um conflito, você estabelecer um diálogo. Então, a forma de nós estabelecermos um diálogo nos momentos de dificuldade é nós termos o hábito também de conversarmos sobre coisas agradáveis, sobre coisas simples, sobre coisas, né, rotineiras da nossa família. Então, você conversar com o seu filho sobre o futebol, sobre a escola, conversar com a sua esposa sobre o serviço, sobre a família. Então, a manutenção desse hábito de dialogar entre coisas agradáveis é que vai te favorecer estabelecer o diálogo quando houver algum tipo de conflito. Porque se você esperar, não é, ter um conflito grave com o seu irmão, com a sua mulher, com o seu esposo, com os seus filhos, para estabelecer esse diálogo, isso será muito mais difícil. As pessoas terão muito mais dificuldade em expor, não é, esse conflito e buscarem uma solução, do que numa família onde o diálogo ele se estabelece de forma mais natural, onde isso é um hábito, onde as pessoas sempre estão conversando, sempre estão buscando ali compartilhar situações tanto agradáveis como desagradáveis. Então isso é uma coisa que nós devemos fomentar na nossa família. Então, irmãos, para que fique a nossa reflexão, né? O texto aqui ele traz texto lido, né? Ele traz assim um resultado muito forte, não é? Dentro de uma família, né? São uma violência sexual e 2 homicídios, mas é o que pode chegar aí a falta de diálogo, ou quando nós não discutimos alguns conflitos que realmente às vezes possam vir a acontecer dentro da nossa própria família. Então, que nós não venhamos a esperar, não é, uma gravidade desse porte, mas que os conflitos, por menores que sejam, possam ser resolvidos por meio do diálogo, não é, que haja sempre o respeito às pessoas, a opinião das pessoas, aos posicionamentos, mas sempre buscando em Deus o referencial para que nós possamos realmente resolver os nossos conflitos familiares. Então, irmãos, esta é a reflexão que eu gostaria de deixar com os irmãos, que os irmãos pudessem realmente refletir e que, né, a família de cada um de nós realmente possa ser abençoada e um referencial para que outras famílias também vejam em você, vejam em nós a forma como nós lidamos com os conflitos que todas as famílias têm. Não é porque nós somos cristãos que nós não temos dificuldades de relacionamento. Temos dificuldades, temos problemas, e o que nos diferencia é a forma como nós resolvemos esses conflitos. Que Deus abençoe a todos nós. Um bom domingo a todos.